Nas últimas pivotadas que eu dei em relação a negócios, eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim, que é: o ego quebra mais que a falta de dinheiro. O ego, ele acaba relacionamentos, ele acaba empresas, ele acaba família. Por uma simples questão de você não querer ouvir, não querer assumir um erro, ou simplesmente falar, tá tudo bem, ele me entende. Olá, bem-vindos ao Pivotando, esse programa aqui no SBT News, nas plataformas digitais do SBT News, gravado nos estúdios do SBT. Toda semana, às quartas-feiras, um episódio novo, trazendo sempre insights, ensinamentos e lições para a sua vida, para a sua carreira, principalmente para o seu negócio. Se você é um empresário, um pequeno empresário, fica aqui que você vai participar de uma grande aventura, descobertas incríveis da trajetória desses empresários, não só do sucesso deles, mas dos erros e dos aprendizados. Olha, e para participar de tudo isso, a gente tem um QR Code aqui na tela, onde você pode interagir com o Pivotando, participar do nosso quiz e ganhar prêmios participando. Olha que legal, aqui não é só eu falo, você escuta, aqui você participa, você engaja, interage com a gente. Então, é isso. Hoje, como vocês já sabem, eu sempre trago um convidado especial, alguém que tem uma trajetória, uma história para te contar, principalmente das pivotadas. Afinal, o nome do programa é Pivotando. E hoje eu trago um jovem que tem uma trajetória incrível. Ele começou aos 14 anos na Feira da Madrugada. Olha, se você vê a trajetória desse empresário que virou um dos maiores vendedores do país de suplementação alimentar. E hoje a gente vai saber o que é suplementação alimentar, como isso impacta na sua vida, como isso é tão procurado no Brasil, a suplementação alimentar, por que isso existe, mas principalmente quais são os canais de vendas que transformaram esse jovem num grande sucesso comercial. Senhoras e senhores, meu amigo Julian Amaral. Olá, João, obrigado pela apresentação. Falei certo? Certinho, Julian Amaral. Uma história incrível, hein, Julian? Você trabalhou na loja da sua irmã, foi motorista, manobrista. A trajetória profissional é longa. É longa, tem muita coisa para contar para esse pessoal aí. Muitas pivotadas, muitas viradas, correção de erros. Então, tem uma história longa, muitas lições. E é um prazer inenarrável estar aqui hoje, poder compartilhar isso com vocês e ajudar outros empresários, né? É isso aí, a gente está aqui para isso. Exemplo. A gente está aqui para isso. Veja, quem vê a foto do Julian Amaral hoje, a Padua Shop, que é a sua empresa, não consegue entender não conhece toda essa como foi para chegar até aqui, né? Então eu começo te perguntando, essa pergunta básica aqui do programa, que é o que representa pivotar para você? João, pivotar, o nome já diz, é o que gira em torno do próprio eixo. Onde acontecem as alterações. Por exemplo, hoje eu tenho um motor principal, eu tenho outros motores rodando, um ecossistema montado. Tá, então pivotar para você é exatamente a base fixa e você vai girando em torno da base. Exatamente. Só que eu tenho a relação de pivotadas que eu dei na minha vida em torno do próprio eixo, que puxaram um outro eixo, esse daqui deixou de existir, foi para outro, então tem toda uma conexão. Tá, então uma pivotada conecta com a outra, que vai conectando com a outra, e vai crescendo e vai desenvolvendo um ecossistema de negócios. Exatamente. E você agora tem uma trajetória que você olha assim para trás e diz assim, cara, tem tanta coisa que eu fiz, poderia ter feito diferente, mas elas foram importantes, essas pivotadas. As correções de erros foram importantes. Eu nunca tive o ego elevado de não assumir um erro. Eu não tenho problema quanto a isso. Então, quando você olha para trás nas coisas que você fez da vida, você não se arrepende de nada? Não me arrependo. Foi necessário para chegar onde eu cheguei hoje. E o cara que fica olhando para trás, Julian, e fica dizendo assim, putz, eu não deveria ter feito aquilo, putz, como é que você diz para ele? Vai ficar preso ao passado. Eu tenho uma frase que eu carrego isso comigo. Não tenha compromisso com o erro. A correção rápida é muito mais importante do que a insistência numa coisa que você sabe que está errado, porque muitas pessoas vendem a ideia da persistência, mas não de maneira correta, maneira lógica e inteligente. Da maneira que, se eu persistir, vai dar certo. Muitas vezes não. Então confunde com insistência.
Exato, a Insistência é você fazer uma coisa que não vai dar certo nunca. Correto. E a persistência seria você fazer algo, insistir naquilo, persistir naquilo para dar certo. Com um plano estratégico. Com um plano estratégico, até dar certo. Até dar certo. Caramba, você sabe que você tem um começo, meio e um fim. E também você tem uma margem de erro. Eu tenho 3 meses, eu tenho 1 ano, eu tenho 5 anos para fazer esse teste. Não aguento. Acabou, finalizou, assume o erro, deu errado, bola pra frente. Bola pra frente, não ficar chorando. Exato, não vai adiantar chorar. E onde entra a autorresponsabilidade nisso? Porque eu vejo também empresários culpando o mundo porque não deu certo, culpando os outros, né? Você fez isso na tua vida? Eu nunca fiz isso. Nunca fez isso. Você sempre assumiu a responsabilidade dos seus próprios erros? Eu assumi não só dos meus erros, dos outros também. Dos outros também, que é mais complexo ainda de você aceitar o erro dos outros, né? É mais complexo, João, mas é uma coisa necessária. Eu, muito jovem, eu descobri que eu preciso de pessoas para ir mais longe. Ir rápido eu vou sozinho. Para ir mais longe eu preciso de pessoas. Então, confiar em pessoas, confiei muito e já me dei mal com isso. Sim. Porém, tive que consertar esse erro e entender que quem confiou foi o Julian. A pessoa tem má índole, a pessoa agiu de má fé? Sim, mas o erro foi meu. Porque eu não analisei, não me aproximei da pessoa, não me tornei amigo da pessoa para entender o cenário. Não criou um relacionamento? Não criei um relacionamento. Networking que se fala Exatamente. tanto. Networking de verdade. Né? Que é entender a dor do outro, conhecer, Correto. Se relacionar, né? Então eu fui muito no instinto de visando ganhar dinheiro. Certo. Eu vou confiar, vai dar certo e não deu, enfim. Tá. Se você olhar hoje, você tem negócios que são... O dinheiro trabalha para você, digamos Sim. assim, né? Você criou uma máquina de produção de vendas. E se eu dissesse para você e para você que está assistindo que existe uma franquia no Brasil onde ela faz isso por você, ela consegue fazer o dinheiro trabalhar para você de uma forma sustentável. Então você faz o investimento numa franquia, né? E essa franquia simplesmente roda sem você ter grandes funcionários, grandes custos. Isso existe, é a franquia da Lavanderia 60 Minutos. Inovação. É um autosserviço, um autosserviço onde você pode fazer parte disso. O que você acha disso, Lujan? Se eu soubesse disso um pouco antes, há alguns anos, creio que não existia. Não existia. O autosserviço é você levar sua roupa e você mesmo lava sua roupa nessas lojas da Lavanderia 60 Minutos. Automático. Tudo automatizado, baixo custo e o dinheiro trabalha para você. É que é mais ou menos o que você faz hoje nas suas operações. Minhas operações são assim, ainda depende de pessoas. Ainda depende de pessoas, mas você tem a plataforma automatizada pela internet. Tenho, totalmente né? Isso. Então é isso, cara. A gente tem essa possibilidade para você. Se você já imaginou ter seu próprio negócio, e que tal você ter um negócio com baixo investimento, porque não é caro ter uma franquia, e ainda mais com grande rentabilidade. Isso é a lavanderia60minutos.com.br, que ela é a nossa apoiadora do Pivotando. A 60 Minutos simplesmente ajuda a gente aqui no SBT News a fazer o Pivotando. Então, além de gostar da Lavanderia 60 Minutos, eu indico para vocês para olharem no site Lavanderia 60 Minutos, que vocês vão gostar muito. E para você também, que tal você entregar para sua esposa uma lavanderia dessa? Muito bom, atende expectativas, porque é um serviço. São mais de 800 franquias. Cara. Já teve validação. Tem muito, no Brasil inteiro. Já deu certo. Vamos embora. Bora, muito bom. Interesse. Mas me conta um pouco da tua história, Julian. Me fala da tua história, me conta como é que você chegou aqui. Como eu digo, quem vê a foto hoje do Júlio não sabe a história. Então, faz uma história longa, curta, rapidamente, conta a tua trajetória. Fazendo história longa, curta, 14 anos, meu pai inicia com uma banquinha no Brás. Comecei a ajudar algumas madrugadas. A feira da madrugada. A feira da madrugada. Ajuda como montar banca, desmontar banca, arrumar carros, carregar carro. E acho que na segunda ou terceira madrugada, meu pai me deu R$12. Meu salário pelo dia. R$12? R$12. Você tinha 14 anos? 14 anos. Fazendo uma comparação, a cantina da escola, um hambúrguer custava R$1. Eu ganhava 12. Então não dava para 12 dias de hambúrguer da escola dele? Tranquilamente. Então... Não, tranquilamente não. Que os restos dos dias? Como é que você fazia? Teu pai te dava o dinheiro do hambúrguer? Eu conversei com meu pai e falei, eu quero trabalhar. Gostei disso. Gostei dessa troca. Eu só tenho que ir pra lá fazer isso. Pra mim era simples o trabalho. Naquela época não tinha esse problema que tem hoje, criança trabalhando. Não tinha. E naquela época a criança queria estar com os pais, queria trabalhar, queria apoiar, queria fazer a mesma coisa, queria ser o adulto. Queria ser o pai. Queria ser o pai. É como eu digo, o pai sempre é o exemplo. Né, cara? Exato. Então teu pai desde cedo trabalhando, ralando, e você via aquilo e você queria seguir essa trilha. Né?
Ele é o espelho. É o espelho. exemplo arrasta. É o exemplo arrasta. Nessa conexão com meu pai e outros feirantes da madrugada, sempre no final da feira, o pessoal se reunia para conversar. E na época não tinha cartão, Pix, era dinheiro. E eu comecei a ver aquilo. Eu falei, esse cara vende, o pessoal conferia o dinheiro, né? Aí eu falava, quanto será que ele paga? Então você começou a querer fazer a conexão de como é que compra e vende. Exatamente. Aí eu fui perguntar pro meu pai. Aí eu falei, a gente trabalha com isso daqui, era um papel gráfico na época. Quanto que o senhor paga? Aí ele falava, pago 9 centavos. Eu falei, você vende o kit a R$2, então ele vem o kit com 10 papéis desse, né? Então ele tá pagando 9 e vendendo a 20 centavos. Na madrugada, na época não tinha essa jogada, como não tinha conta bancária, então não tinha os impostos. Então não tinha que me preocupar com isso, eu achava que era fácil. Você não sabia que tinha impostos, sabia, né? Você era muito novo. Como funcionava. E você ficou na feira quantos anos? Eu fiquei 1 ano na feira. 1 ano na feira e logo mudou? Na realidade, eu fiquei 1 ano na feira. 3 meses antes de sair da feira, eu comecei a trabalhar com a minha irmã, na 25 de março, numa loja de brinquedos. Brinquedos, mas também nessa mesma questão de comprar e vender produtos. Comprar e vender, a mesma coisa. Essa tua conexão que você acabou de fazer, de saber quanto é o produto da compra, quanto é da venda, eu me lembro uma situação com meu filho, o Davi. O Davi, que tinha, sei lá, 13 anos, 12 anos, ele chegou no restaurante, isso lá atrás, dizia assim, pai, tem tantas mesas, ele contava as mesas e contava quanto era a conta. Então ele fazia uma conta do faturamento do restaurante, olha que loucura. Ticket médio e fazia pelas mesas. E ele tinha uma ideia mais ou menos quanto faturava. Então o jovem, quando ele é impulsionado a pensar, né? Impulsionado a olhar negócios, ele tem uma criação orientada a negócio, não é isso? E foi o que aconteceu com você. Foi o que aconteceu comigo. O meu pai, João, ele não tem escolaridade. Mas não tem escolaridade, mas tem sabedoria. Tem a sabedoria, porque quando eu comecei a trabalhar com ele, um exemplo. Quero uma bicicleta nova. Não era um presente. Você tá ganhando 12. Eu vou aumentar para 18, 20, até dar o valor da bicicleta. Entendi. Então ele colocava um valor e você ia conquistando até comprar a bicicleta. Até comprar a bicicleta. Veja o que o pai do Julian fez. Ele dava lá os R$12 para ele trabalhar na feira da madrugada para comprar a bicicleta, né, Julian? Quanto era a bicicleta, você lembra? Quantos dias você tinha que trabalhar para a bicicleta? R$454. Cara, era muitos dias, né? Hoje. Era muitos dias. E assim, a feira... Você conseguiu comprar? Eu consegui. Minha bicicleta, depois videogame, eu fui nessa base. Nessa história de trabalhar na feira. Isso em 1 ano? Em 1 ano. Tá. Por que você decidiu ir trabalhar com a sua irmã na 25 de março? Eu procurava a estabilidade financeira. A Já garantia com 15 anos? do salário. O que acontecia? Na feira da madrugada, quando chovia, não tinha feira. Então você deixava de ganhar o dinheiro. Deixava de ganhar o dinheiro. Meu pai amanheceu muito doente, não tinha como ir para a feira. Tá, então você você fez uma relação de procurou algo mais estável. Exatamente. E sua irmã já tinha essa loja e você foi falar com ela? Pagando salário, todo mês eu ia receber meu salário, estava seguro. Como o quê? Como vendedor? Carregador? Eu fazia tudo. Eu era o caixa, abria a loja, fechava a loja, carregava, descarregava, era vendedor. Meu principal foco era na venda, sempre fazendo testes. Você falava com o público? Falava com o público. Então, na feira você aprendeu a relacionar com o público, Eu aprendi muito, mas sempre sendo puxado pelo meu pai. Certo. Poderia não ter ninguém na banca, ele deixava eu. Quando chegava alguém, ele me ensinava a abordar essa pessoa. Entendi. Me ensinava a cativar antes da abordagem da venda. Bom dia, tudo bem? O elogio. Elogia o tênis do rapaz, elogia a bolsa. Tenta ganhar no elogio. Então, fui pegando isso muito jovem. Primeiro, eu me tornava amigo desse cliente, depois ele estava comprando comigo. Entendi. E aí você passou quanto tempo trabalhando na loja da sua irmã? Mais 1 ano. Mais 1 ano. Você percebe que é curto o teu período, né? Você vai pulando. E por que você saiu da sua irmã? Eu falo isso porque quem está assistindo pode ter um insight de como foi desafiador, né? E por que essas decisões são impactantes na nossa vida. Porque hoje você conta uma história de sucesso, mas lá atrás teve um sentido. Qual foi? Teve. Você brigou com a sua irmã? Eu não briguei com a minha irmã. Sempre me dei bem com família, com amigos, com todo mundo. Só que aí veio a questão de ficando mais velho e querendo mais. Querendo mais. Mas você não tinha seu salário, né? Eu tinha meu salário, mas não era registrado. Família... Você queria CLT? Você queria ser registrado? CLT, de fato. Porque naquela época a gente ainda buscava muita aposentadoria. Tá. E quem te ensinava isso? Que você tinha que ter aposentadoria, carteira assinada? Teu pai? A estabilidade veio do meu pai. Porque ele não tinha, né? Então ele queria o melhor pra você. Queria. Mas seu pai não dizia assim, você tem que estudar pra concurso, essas coisas? Fez isso. Ele fez isso? Fez. Mas quem era o mais incentivador desse tipo de coisa que você não fez? Meu pai. E a sua mãe?
Minha mãe, acho que ela ouvia mais o meu pai também. Tá, então ela ia na linha dele. Ela É ia isso, na linha ouça teu dele. pai, Júlia. Você tem que... Tem que você- estudar. né? Minha primeira faculdade foi de Direito. Ah, você fez? Chegou a fazer Não faculdade? cheguei a fazer faculdade, mas não para ser um advogado. Pra ser o quê? Para ser desembargador. Pra passar no concurso Para de passar juiz. no concurso de juiz e subir. Meu pai nunca me cobrou o básico, digamos assim. Ele sempre almejou algo muito maior. Ele sempre Muito mirou na maior. lua pra atingir uma estrela, pelo menos. E o legal de tudo isso, trazendo pro tempo atual, Hum. ele só fazia isso com o Julian. Eu tenho Ah, outros irmãos. Tem outros irmãos? Era só Que com o Julian. interessante, E eu pô. entendi muito cedo. Mas por que que, se você era um bom vendedor, se você era um cara de relacionamento, por que que ele queria levar você pra algo mais estável Eu acho que era uma coisa que ele não conseguiu fazer com os outros? com os outros. Você é mais novo? Não, tem um caçula ainda. Ainda de tem um caçula, mas 23 tem anos. a sua irmã mais velha. Sim. Todos. Entendi. Então ele colocou todas as fichas no Julian. As fichas de foco, atenção. Eu acho que, Juliana, perdão eu me meter na tua família, mas eu acredito o seguinte, que naquele momento da feira, era você que estava ali com ele. Uhum. Então o foco foi porque você estava ali. Não é porque você é o preferido, é simplesmente porque você estava ali e Tava ele viu que próximo. você poderia almejar, engajar para outras coisas, né? Exato. Meu pai sempre Eu não estou foi dizendo que você não é, né? Mas, Meu pai, ele sempre foi um grande incentivador. cara, eu falo isso porque eu tenho 3, né? Uhum. Então, eu digo que eu tenho uma preferida, que é a única filha. né? Mas, cara, em relação aos meninos, eu sempre trabalhei no momento que eu estava vivendo. Então, Uhum. se eu tinha uma empresa de ticket, por exemplo, o Theo teve uma empresa de ticket. O Davi foi dar treinamento, enfim, palestras, essas coisas. Pegou Então, o exemplo, pegou né, o exemplo João? daquele Sim. momento, né? E é o que aconteceu com você, eu acredito. Foi isso que aconteceu. E nesse do meu pai insistir muito no Julian, quando ele falava, tem que ter estabilidade, eu ia atrás de estabilidade. Você precisa de um emprego registrado, eu ia atrás disso. Certo. Aí você saiu da sua irmã. Saí da minha Foi irmã. pra onde? Eu virei manobrista, Ah, então você virou manobrista ali na 25? ali na 25. Então você encontrou um Pronto. emprego lá. Eu encontrei Passou um pelo emprego. lugar e tinha uma placa lá. Na realidade, eu tenho um cunhado que trabalhava lá na época, de maneira informal, comecei a manobrar carro, lavar carro. Fiquei alguns anos. Até os meus 18 anos, que também foi um ano que eu sofri um acidente sério onde eu fiquei em coma. Porque você tinha o quê? Uma moto? Um carro? Eu tinha uma moto. Então você saiu da bicicleta, comprou uma moto com seu dinheiro, Exato. certo? E essa moto era uma motona? Era. Ah, então você já Moto você potente. conseguiu conquistar um sonho da moto. Conquistei o sonho da moto, na época, o sonho do carro também, porque eu já sabia trabalhar com um consórcio. Então você, além de manobrista, vendia consórcio. Não, eu tinha cartas de consórcio. Ah, então você comprava consórcio. Exato. Então, eu sempre tive um plano estratégico para as minhas conquistas. Olha, pessoal, presta bem atenção no que o Julian está falando. Ele tinha um plano estratégico para as conquistas dele. Correto. Porque, cara, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar que chegar tá bom. Tá ótimo. Tá né? ótimo. É porque você não Uhum. sabe. Então, se você não sabe, você sabia onde você queria chegar. Eu sabia o caminho que eu tinha que trilhar. Você sabia o caminho que tinha que trilhar para conseguir aquilo. Exato. E o consórcio era um dos caminhos para ter Era o carro. É o que estava ao alcance, tinha que desembolsar pouco dinheiro, Uhum. não tinha o tempo. Eu não tinha o dinheiro para dar um lance, algo do tipo. Mas você Então, tinha o dinheiro da parcela. Eu já tinha dinheiro da parcela. E não era um financiamento. Ou seja, não pesava. E assim, deu errado, cancela. Perdi o dinheiro que ficou para trás. Mas é o que eu digo, não tenho compromisso com erro. Tá. Se eu vejo que não ia acontecer, eu acabo com isso rápido, resolvo, bora pra próxima. Entendi. Você falou no começo, né? Você não fica aqui lamentando. Não me lamento, já tive muitas correções de trajetória, várias reviravoltas por conta disso. Muito bom. Cara, então aí, depois do manobrista, você fez o quê? Tá bom, vamos lá. Fala do acidente grave, que esse acidente deve ter sido uma pivotada na sua vida, né? Foi uma pivotada do quesito. Se eu tivesse falecido nesse acidente, que eu fiquei em coma, foi sério, eu tenho placa no rosto, eu tenho marca de cicatriz por conta disso. Mas foi imprudência sua na direção? Você estava veloz? Foi velocidade. Foi velocidade. Foi Então você velocidade, estava prudência. dono da verdade. Você era aquele... Você tinha o quê? 18, 17? 18 anos. Ou 17. seja, você ser dono da verdade, porque quando a gente é jovem, a gente tem um dinheirinho, né? A gente já se sente poderoso, né? É o ego. É o ego. O ego. O ego é um Vaidade. dos grandes inimigos do homem, né? O orgulho e o ego, né? Eu tenho uma mensagem sobre ego que eu aprendi há alguns anos. Bora, mas eu me vou ensina, deixar- gente. Eu Pode quero ser quero agora? aprender. Cara, eu sou um aprendedor. Não sou empreendedor, sou aprendedor. Eu quero saber. Nas últimas pivotadas que eu dei em relação a negócios, eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim, que é: o ego quebra mais que a falta de dinheiro.
O ego, ele acaba relacionamentos, ele acaba empresas, ele acaba família. Por uma simples questão de você não querer ouvir, não querer assumir um erro, ou simplesmente falar, tá tudo bem, ele me entende, mas você nunca conversou com a pessoa, nunca se alinhou com a pessoa. A pessoa, quando eu digo também, além de ser uma pessoa realmente física, pode ser uma pessoa jurídica. Entendi. Então você acredita que um dos ensinamentos que você pode dar em relação que você é o aprendizado do ego é justamente aprender a ouvir, é isso? Ouvir, e se deu errado, de novo, não tenha vergonha. De dizer, cara, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Não tenha vergonha de perguntar para um amigo, preciso de crédito. Ou preciso de um investidor. É diferente de pedir dinheiro emprestado. Exatamente. Você não é o coitadinho, pelo amor de Deus, me arruma dinheiro para eu pagar tal coisa. Não, cara, é assim, ó, eu preciso de incentivo para crescer, para dar a volta por cima, para buscar negócio. Eu falo sempre, né, Juliana, que não tem falta de dinheiro, tem falta de plano, de projeto, de planejamento, de oportunidade. O dinheiro tem no mercado. Dinheiro existe, só muda de mão, né? Dinheiro só muda de mão. O que você falou é muito importante, que as pessoas às vezes negligenciam essa história do ego e do orgulho. Não, eu posso, eu aconteço, eu não vou fazer porque eu não vou me rebaixar, a pessoa não precisa saber que eu estou com dificuldade, mas a vulnerabilidade conecta. Conecta. Conecta, né? Eu acho que é um pilar que mais conecta. A vulnerabilidade, né? Eu creio que seja. Porque quando você diz, cara, eu não sei, me ajuda, no sentido de me orienta. Porque é muito melhor do que você pedir dinheiro para alguém, é você pedir um conselho para alguém. É muito melhor do que você querer responder uma pergunta, é muito melhor você fazer uma pergunta. Né? Porque uma pergunta bem feita, a resposta pode transformar a sua vida. Total. Não é verdade? Então, eu acho que esses ensinamentos, eu acho não, tenho certeza, porque quem acha, não sabe de nada, a gente tem que ter certeza das coisas, e a certeza só vem com conhecimento, né, Juliana? Então, você está passando o seu conhecimento baseado nas suas experiências, que é a tônica desse programa, que é que a gente tenta passar para os empresários, para as pessoas que nos assistem, é exatamente isso. Cara, o que deu errado e o que deu certo. E o ego, na tua época do acidente, foi o que te levou a isso? Foi o que me levou a isso, e depois me levou a não pedir ajuda. Porque a única coisa que eu tinha de valor, era essa moto. Perdi essa moto, deu perca total. Na época eu não trabalhava, eu não sabia a importância de um seguro veicular, de um seguro residência, eu não sabia disso. Então eu perdi, ali minha vida voltou para estaca zero. Desde os meus 14 até meus 18, foram 4 anos. Claro, jovem, gasta com besteira. Gastando e tal. Aí, e essa lição, você passou quanto tempo em coma? Eu fiquei 29 dias em coma e 5 dias em coma induzido. 5 dias em coma induzido. E quanto tempo de recuperação? Para Recuperação, voltar a andar? Quase 4 meses. 4 meses voltar a andar. Quando você voltou a andar, o que você fez? Não, eu saí do hospital andando. Ah, você saiu andando. Só que eu tinha muito risco de convulsão. Com convulsão. Convulsão, certo. E depois de 4 meses em recuperação, o que você fez da vida? Você foi trabalhar em quê? Eu voltei pra garagem. Ah, você voltou pra garagem? Te aceitaram lá? Porque o acidente não foi na garagem, né? Não, foi. Entrei pelo INSS, fiquei 4 meses afastado. Era pra ter ficado 1 ano afastado. Mas você ansioso, quer dizer, você quer dizer um cara trabalhador, né? Queria ganhar dinheiro. A necessidade de ser útil. Sei, entendi. Eu tive que trabalhar muito minha mente quanto a isso. Entendi. Então, eu estava em casa, não fazia nada. Acordava, comia, ficava sentado. Remédio derrubava. A outro remédio deixava mais acelerado e tinha que vir um outro remédio para segurar. Entendi. Então você lutou contra você mesmo. Foi meus Você viu que o trabalho poderia te tirar desse buraco, digamos assim. Poderia, negro, porque eu ia distrair minha mente. Você chegou a ter alguma depressão, ansiedade, essas coisas? Pós-acidente eu tive. Você teve? Foi. Isso é o mal do século, né, cara? Isso é uma doença invisível que atinge muita gente e que a gente muitas vezes não consegue perceber, né, nas pessoas. Mas quem tem sabe o buraco que é, né? Então você lutou contra isso e disse assim, o trabalho vai me ajudar. Vai me ajudar e ajudou. Eu conversei com o pessoal da garagem onde eu trabalhava. Posso voltar? Só com laudo do INSS, uma liberação. Certo. E aí, você voltou. E quanto tempo você mudou de lá? O que foi aconteceu na tua vida depois? Eu fiquei quase 1 ano. Depois do meu acidente, fiquei acho que mais uns 8, 9 meses lá. E durante o final de semana, churrasco de família, eu conheci um rapaz. Ele era gerente numa empresa que ficava na Paulista. Quando eu fiquei na garagem, eu fiquei ali próximo ao Fórum Trabalhista, na Barra Funda. Então, muitos advogados, muitas pessoas sucedidas financeiramente paravam os carros lá. E eu comecei a ter contato com essas pessoas, o ambiente. E o pessoal sempre muito humilde, fazendo pergunta,
vamos conversar, explica, faz isso. Tentei voltar para a faculdade de Direito. Depois que eu fiz a pausa do meu acidente. No fim, vi que estava errado, não é o que eu queria, era uma vontade do meu pai, eu corrigi. E você corrigiu isso, viu que era a vontade dele, não sua. Era a vontade dele. E aí você viu aquela oportunidade com aquelas pessoas e fez o que com isso? Eu queria trabalhar num escritório usando roupa social. Era o meu plano. Você tinha essa vontade. Eu acho que era vontade, aquela história de ser juiz, né? De botar o paletó. Exato. Então, não posso não chegar a ser um juiz, mas eu estou de social, estou com gravata. Até porque você tinha deixado o direito. Tinha deixado. Então, essa possibilidade já estava afastada, né? E o legal, João, do ambiente, é importante trazer isso, que todo advogado, que eu criei uma amizade lá, que eu falava, eu acho que eu vou estudar direito. Ou me dava um livro, ou me dava um contato para procurar uma bolsa. Precisar de estágio eu tenho. Então o ambiente, se eu quisesse de fato... Você teria trilhado esse caminho. Tudo tranquilo. Convergia para você conseguir terminar a faculdade e fazer o concurso. Tudo. Caramba. Ou então exercer a profissão de advogado. Isso. Tava tudo desenhado, só que não é o que eu queria. Eu tinha, se eu quisesse montar Mas um o plano... homem não precisa fazer não tem que fazer o que precisa ser feito e não só o que ele quer? Eu concordo. Tem que fazer o que precisa ser feito. Mas não era o que tinha que ser feito. Porque não era o que tinha que ser feito. Você fez um estudo você planejou isso. Eu fiz um estudo, não é o que tinha que ser feito pro Julian. Era pro pai do Julian. Era para agradar uma outra. Você ressignificou isso. Ressignifiquei. Eu trouxe pro meu mundo. Nesse tempo, eu conheci esse rapaz e eu falei com ele. Falei, eu sou manobrista. Conversa, networking. Eu tenho vontade de trabalhar, igual eu falei pra você, eu quero trabalhar de social de segunda a sexta. Cansei de segunda a segunda, uma folga por semana e dia ruim. Aí ele falou, tenho uma oportunidade, vamos conversar nessa semana. Acabou o churrasco, cada um pra sua casa. Na quinta-feira esse rapaz me ligou. Quer fazer uma entrevista hoje? Eu suado. Mas pra fazer o quê? Era pra trabalhar como auxiliar financeiro. Mas você ia botar a sua roupinha lá. O meu plano era só botar essa roupa. E aí você foi contratado? Eu fui contratado. E depois disso aconteceu o quê? Você trabalhou lá quanto tempo? Eu fiquei lá 6 anos. E fazia o quê essa empresa? A empresa chama Febrafar, Federação Brasileira de Farmácias. Farmácia. Exato. Então foi lá que você começou a ter relacionamento com o mundo de fármacos e... Foi aumentando o meu relacionamento da comercial. Saúde. Entendimento, conhecimento. Aprendi muito com esse rapaz. E você ficava fazendo o quê lá? Chegou a parte comercial lá? Não. Você não trabalhava com área comercial? Não, eu fui para a área de inteligência. Eu finalizei minha carreira lá na área de inteligência de mercado. Peraí, pessoal, olha. Se você vai entender o que esse rapaz representa hoje no mundo de marketing comercial, tá? Mas então, ele está dizendo que ele aprendeu o que ele faz hoje, o ofício dele, na área de back-office, na área de inteligência. Total. Na inteligência. Então, a inteligência de comprar bem, de dados, foi o que te fez esse campeão, velho? Fez parte da minha história. Grande parte da minha história foi essa virada. Porque isso te deu base, né? Me deu base. Conhecimento. Porque estratégias comerciais que a gente vai mostrar aqui e falar aqui, cara, mas ela tem que ter base, né? Tem. Então você aprendeu lá? Fundamento. Aprendi. Eu posso dedicar 80% do que eu trouxe para o meu mercado hoje como empresário a 2 pessoas. Posso falar o nome aqui? Claro, pode falar. André Costa e Ney. Eles te ensinaram esses Ney dados? Arruda. Te ensinaram a entender dados? Não a entender dados, João, mas a me esticar a mão. Você quer aprender? Sabe Excel? Não sei. Te deu oportunidade, cara. Oportunidade, tempo. André Costa e Ney, um abraço pra vocês. Gratidão aí pelo que vocês fizeram pelo Juliano. Gratidão. Então, aprendi muita coisa. Tem faculdade? Tenho faculdade. Das 5 às 6 eu vou te ensinar isso. Então, dedicava tempo a mim. Fui aprendendo sobre Excel, fui aprendendo sobre mercado, fluxo financeiro, compra, venda, departamento pessoal, recursos humanos. Fui aprendendo como é uma empresa de verdade, né? Exatamente. Certo. Hoje são um grande case. A Febrafar é um grande case no mercado. Aí você saiu de lá por quê? Crescimento. Crescimento de novo. O bichinho do crescimento. O crescimento. Porque você não ganhava o suficiente, você já não estava bem, você já estava casado? Não. O que aconteceu na Febrafar? Porque às vezes a gente muda para querer algo mais, porque a gente agora está no outro patamar. Agora eu vou ter filho, agora eu vou casar, agora eu vou... Sabe o que é o meu algo mais? Eu sei tudo o que está por vir, mas é uma coisa que eu sinto, o que está por vir de bom. Você sente o que está por vir? Por exemplo, carro. Todos os carros que eu já tive... Você planejou? Eu planejei, mas hoje, quando eu comprei, já era meu.
Eu já tinha isso no meu subconsciente. Você imaginou, como é que chama? Você visualizou isso? Eu visualizei. Isso é uma técnica, bem. Juliano? Eu levo como uma técnica. Você pode ensinar para as pessoas como é que você faz isso? Porque, cara, eu faço isso inconscientemente, tá? Às vezes eu chamo de profetizar, visualizar. Eu não sou profeta, mas a gente tem que fazer isso pra gente, né? É necessário. Quando a gente, por exemplo, eu tô com meu filho, eu só falo coisas boas pra ele, porque eu incremento coisas positivas na vida dele. É o poder da energia. O poder da energia, né? Eu e você carrego fez muito isso com comigo. você mesmo. Minha vida inteira eu fiz isso. A minha vida inteira eu fiz isso. E dos meus 18 até meus 22 anos, começou a dar mais certo ainda essas coisas. O que eu digo? Não é um ensinamento, não é nada teórico. Basicamente, eu mentalizo. É alcançável. Seja um carro, uma casa, Legal, um bom casamento. demais. E aí veio o suplemento na tua vida? O suplemento ele veio depois da pandemia. Então foi 22, 21. Foi. Na realidade, eu pedi as contas na Febrafar em 2019. 19. Então você fez o quê, 20? 19, eu já começou a existir o primeiro CNPJ do que hoje é a Padua Shop, o Grupo Padua. Mas foi o CNPJ do Grupo Padua ou da Padua Shop? Não, era Cirúrgica Padua, era um outro CNPJ. Qual que era o nosso plano? Eu sabia trabalhar com farmácias. Certo, porque você tinha contatos, você tinha tido experiência. Então você foi nessa linha de ser empresário, correto. Agora eu vou ser dono da minha própria vida. Isso. E nasceu a Padua. Nasceu a Padua e para vender meu primeiro sócio... equipamentos hospitalares. Descartáveis. Descartáveis. Produtos hospitalares descartáveis. Porque o meu sócio, ele já vinha desse segmento, onde era comprador. Então ele já tinha esse plano de ser empresário, porque ele sabia fazer a compra e a venda também, e eu tinha os contatos. Tá, então ele chegou para vocês, eu tenho esse plano, vamos planejar, vamos fazer juntos? Ou você não que foi chamou? assim. O que aconteceu foi, eu tinha um encontro eu sempre fui muito de reuniões. R$200 para ir numa palestra de network. Olha, pessoal, olha essa dica, hein? Olha essa dica. Você aproveitou as oportunidades de tudo que aparecia para aumentar seu conhecimento. Ou seja, os contatos, como hoje a gente está falando aqui num programa estilo videocast, podcast, né? Hoje tem muita oportunidade de você aprender com a experiência dos outros. É mais fácil. Mas antigamente não era. Então, por conta disso, você ia buscar conhecimento. Eu ia buscar conhecimento. Extra aula, extra escola. Isso me ajudou demais. Eu me enfiei num evento, na época era uma pirâmide da vida, só que eu não sabia. E o Alisson, ele foi um amigo de faculdade. Ele estava lá também? Ele estava lá. Então, tinha um negócio chamado Pit Stop, que hoje é o pitch que a gente usa. 5 minutinhos, você faz seu pitch pro amigo do lado. Nessa, eu fazendo meu pitch, o Alisson fazendo dele, a gente virou, vamos conversar, gente. Vamos largar isso daqui. Você saiu do evento sócios. Sócios. A gente parou pra almoçar, guardanapo e caneta, João. Caramba, a Padua saiu de um guardanapo e uma caneta. Saiu do guardanapo e uma caneta com um plano simples. Que eu também achava que empreender era simples. Era só comprar e vender. Hoje eu vejo a complexidade que é uma empresa, que aí é trabalhar com pessoas. Mas naquele dia tava muito lindo. O plano tava... Eu sei comprar, você sabe vender, vai dar certo. Mas você começa assim, né? Com uma boa ideia, um bom plano e vamos nessa. E com muita coragem, né? As coisas gigantes que a gente vê hoje começaram assim. Muitas deles no restaurante e no guardanapo. Todas. Na força de vontade, né? O empreendedor brasileiro é muito assim, né? Mas me fala, quando entrou o suplemento nesse processo, mudou de suplemento, coisas cirúrgicas, de hospitalares para descartáveis para... Eu vim de uma cultura empresarial, eu trouxe isso da Febrafar, que é... ajudar, servir, cuidar das pessoas. Então, foge muito do que a gente vê. Faturamento, ganhar dinheiro, é essencial, sim, para a nossa sobrevivência. Só que quando você tem uma causa acima disso, que é promover o bem, ajudar de fato, servir sem aguardar alguma coisa em troca, isso é genuíno. Quando eu entrei na área da hospitalar, eu via muito isso. A pandemia me trouxe muito próximos de famílias, hospitais, em que eu pude receber agradecimentos. Certo. Por conta de importação de um lote de alguma coisa que faltava no hospital. Então, quando foi encerrar a pandemia, vem aquela sensação difícil. Tá dando certo, e agora a gente vai fazer o quê? Porque na pandemia você tinha muita coisa para vender. Luva, era o meu máscara, mercado. Enfim. Aquele negócio, eu entrei em 19 nesse mercado. Passou o carnaval de 2020, foi declarada pandemia no Brasil. Então já estava inserido nesse mercado. Entendi, você já estava lá, você aproveitou a oportunidade que de lugar que você já estava. Mas como é que chegou o suplemento? Você não me respondeu e quem está assistindo quer saber. A suplementação, eu quis puxar o gancho
da saúde hospitalar, porque quando a gente foi trocar o mercado, fazer uma outra pivotada, a gente queria procurar algo relacionado à saúde e bem-estar. Então, por conta da pandemia, esse produto já não ia ter muita saída, vocês já procuraram algo relacionado. Já tivemos que ir atrás de outra coisa relacionada e que fazia sentido pra gente. Hoje, o público da suplementação não é só o cara da academia. É o João. O João. A persona do João é o público da suplementação. Cara, isso não é luxo. Isso não é luxo. Não é luxo. Até pra criança. Tem que fazer parte. Os supermercados hoje, eles têm suplementação porque é necessário. Eu comecei a comprar suplementação, não foi com você, foi lá nos Estados Unidos. Eu fui com a minha esposa no supermercado natural e comprei um monte com ela, aquela que incentivou. O mercado dos Estados Unidos é bem aquecido com a Bem suplementação. aquecido há muito tempo, né? Só que eu vi aquilo, mas não me chamava atenção. Depois que eu passei a ter conhecimento da coisa, comecei a querer buscar. Eu me arrependo de não ter começado antes, porque hoje minha pele é melhor, rejuvenesci absurdamente, penso melhor, tenho mais qualidade de vida. E você promove isso para a família, para amigos. Para amigos, exatamente. Então vai fazendo esse marketing. Existe um dado no mercado que consta que 59% das famílias brasileiras tem suplementação em casa. Seja desde vitamina até um whey protein. Mas é acessível? Creatina. Esse produto dá para todo mundo comprar? Dá para todo mundo comprar. Hoje tem um pote de R$200 não é uma coisa tão barata, né? Na realidade, a gente tem que ir para empresas de confiança. Hoje existem muitas empresas que divulgam seus laudos. O que é laudo? Laudo é quando você manda para um laboratório e fala da pureza desse produto. Me testa a pureza do meu produto. Testa para eu provar que o meu produto é bom. E esse produto ele faz como? É numa indústria? Ele junta Lé com CRE e faz alguma... Como é que é? A maior parte da suplementação ela é importada. Então ele importa a matéria-prima e pacota produz aqui. Tem pouco, acho que se não me engano, tem uma ou duas empresas que produzem whey protein no Brasil. Tá. Então é um número muito baixo, é muito nichado isso. Não vamos falar de nome de nenhuma pra gente não estar aqui pra fazer publicidade de nada, né? Então... Sem o Pix não tem publicidade, né, João? Exato. A relação da suplementação hoje no Brasil, como eu falei, já abriu um leque para usuários. Hoje é quem pratica um esporte, quem vai para academia. A criança, a partir dos seus 14, 15 anos, 13 anos, já pode, se um médico, um nutricionista falar que precisa de algum auxílio suplementar, ele vai tomar. Entrou o marketing boca a boca e os grandes influenciadores do mercado fitness. Certo, mas os influenciadores levaram o consumidor para dúvida, né? E levaram para marcas. Também. E como o cara confiar? Como é que eu escolho um produto A ou B? Como é que eu sei se é confiável ou não? Como é que eu sei se eu posso comprar aquilo ou aquilo? Eu tenho que confiar na pessoa que está vendendo, é isso? É uma base. É uma base, ou seja, há um local seguro para comprar. É uma base. Porque jamais você colocaria algo que você tenha corresponsabilidade, é isso? Correto. É uma base, mas não é 100%. Não existe um selo, nada? Existem selos, mas hoje o Brasil é complicado com falsificação. Certo. Então, pode ser numa base não tão confiável. Então, mas existe uma certificação? Existe uma certificação. Então, tendo a certificação e estando no local seguro para comprar... É confiável. Tá, mas quando você vai no marketplace, Julian, você vai no marketplace desses públicos, né? Inclusive a gente vai falar sobre isso de vendas daqui a pouco. Você vê... Isso, em tese, ali no marketplace deve ser seguro ou não. Como é que eu sei? Porque lá no marketplace aparecem várias marcas, várias coisas. Do mesmo whey. No marketplace, João, a gente tem que ter um cuidado que é quem está vendendo via o marketplace. Então você tem que olhar quem é o vendedor. Correto, quem é o vendedor. Porque a marketplace, pessoal, é apenas uma plataforma, como se fosse um shopping. Lá aí tem várias lojas, né? Correto. E você, ao invés de ir o shopping andando, você vai no shopping online. Aí você entra lá e tem os marketplaces. Só para dar como exemplo os marketplaces famosos: Amazon, Mercado Livre, Magalu, Shopee. Vai, me ajuda. A Netshoes hoje a gente trabalha também. Como? A Netshoes, a gente trabalha Netshoes. bem. Netshoes e vários, trabalha né? bem. Não, a Casas Bahia Casa Bahia tem quase todas as grandes empresas. O Grupo RD também tem o marketplace hoje, que é a Droga Raia, Drogazil. Drogazil. Então, existem muitos vendedores dentro dos marketplaces. Dentro dessas marcas, e não é só ele vendendo, né? Não. Tem um revendedor dentro dessa, revendedor que é o teu caso. É o meu caso. Beleza. Então, só para a gente orientar, ele tem que ver quem é o fornecedor dentro desse marketplace. Hoje, existem selos de vendedores oficiais ou vendedores qualificados. O caso da Pada, eu tenho todos esses selos. E o cara tem que buscar qualificado ou oficial? Exato. Muito bem. Então já fica a dica aqui, qualificado ou oficial. A partir daí, você vê o que está sendo comercializado e que cabe no seu bolso. Porque tem potes pequenos, potes grandes, né? Tem para todos os públicos. Tem, né? Todos os públicos conseguem ter acesso à suplementação. A gente tem, claro, qualidades diferentes. Certo. Bom,
Indo para você, algumas perguntas que eu tenho sobre o que você fez, né? A partir do momento que você foi para a suplementação. Por que você escolheu o marketplace e por que você é um dos maiores vendedores do país? Por que você tem esse selo? Por que você vende tanto e outros que fazem a mesma coisa vendem menos? Vamos lá. E por que você... Quando você viu que deu certo a suplementação, qual foi a virada? Qual foi o turning point aí? Essa é uma pergunta muito interessante. Muito interessante mesmo, João. Porque quando eu falo de pivotar, a Pádua, no início do hospitalar, a gente atendia home care, hospitais, clínicas de odonto, clínica, até a área pet a gente atendia com algumas coisas descartáveis. Quando chegou a pandemia, eu me fiz uma pergunta, meu sócio também, como vender para mais pessoas? A gente começou a procurar meios. Foi a esposa desse meu sócio que trouxe a ideia. Existe, na época, Americanas, um marketplace que a gente consegue vender a nível Brasil. Então a gente fez a primeira pivotada. Que foi ir para o mercado online. Ir para online. Você já tinha um relacionamento one-to-one lá, e aí Exato. Você voltou para online e colocar no online. Com o online a gente viu o poder disso. Já foi no marketplace? Já foi no marketplace direto. Então você não abriu um site seu, nada? Não. Porque o marketplace ele já quebra muitos caminhos para você. Ok, então só para orientar, se você quer montar um negócio, quer montar uma loja virtual, você pode, ao invés de montar uma, você pode ir direto no marketplace, certo? Certo. Então só para ensinar as pessoas que estão assistindo que não conhecem isso. Então você vende alguma coisa, vende brigadeiro, você pode botar no marketplace. Consegue. Beleza. E foi o que você fez? Foi o que eu fiz por ser o mais rápido, a decisão mais rápida e a escala nível Brasil. Tá. Então eu optei, eu tenho um negócio, eu tenho um produto e quero vender para mais pessoas. Por que ficar nichado na minha região se eu posso atender todos os estados do Brasil? Mas para isso você planejou a entrega. Eu planejei porque a entrega é sua responsabilidade e não do marketplace. Mas a entrega até que é um negócio simples, porque na época o correio era muito relevante. Entendi. Eu digo na época, porque hoje os marketplaces tomaram conta de tudo. E o próprio marketplace envia. Então hoje acontece isso. Quando o cara compra da Pádua, não sai da Pádua, sai do marketplace? Já está lá no marketplace, quem vai tratar é o marketplace, já vai entregar para o motorista e vai entregar no mesmo dia. Você não precisa ter a sua própria logística. Não. Cara, então isso facilita demais a vida e a estratégia de crescimento. Então isso fez com que você crescesse mais, inclusive. Muito. Ele me deu uma potência de crescimento absurda, uma coisa que a gente não esperava, essa potência de crescimento. É porque, pessoal, o shopping normal, quando você visita, ele traz o cliente. Acho que o papel do shopping é levar cliente para dentro, né? Para passear pela porta da tua loja. Exato. E se você for competente, você puxa o cliente para dentro. Correto. Foi o que você fez? Foi o que eu fiz. E o melhor do marketplace vamos falar de gândulas de uma farmácia. O marketplace é uma gândula, uma vitrine infinita. Então, eu não preciso ficar limitado a vender uma xícara ou 10 xícaras. Eu posso ter uma gama de produtos. Você pode botar mais de um produto. E aí você foi aumentando os seus produtos e aumentando marcas. Mix, aumentando marcas, aumentando as variações dos meus produtos. Eu comecei a crescer. Quando veio o fim da pandemia, eu já tinha feito a primeira pivotada da Pádua, que foi negócio físico para o online. Certo. O online já estava 90% no meu faturamento. Ok. A minha outra pivotada foi, eu já estou no online, então eu vou trazer a suplementação, que é um mercado que eu tenho interesse em trabalhar, eu sou um consumidor, eu vou tentar escalar aqui. Só que o meu tentar, falei o compromisso com eu coloquei um tempo. Falei, eu tenho 6 meses para fazer isso acontecer. Se o produto não der certo, eu vou para outro. Já vou para outro produto. Entendi. Então, olha, ele planejou o tempo que ele ia testar o suplemento. Era o meu limite. E qual foi o primeiro suplemento? A suplementação primeira que a gente comprou foi um lote de whey. 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 A primeira coisa que você botou no ar foi um whey. Porque era o que eu conhecia. Sim, tá. Eu não sabia. Hoje eu sei mexer com kits, eu sei mexer com complemento, eu sei fazer um comercial bacana, um marketing bacana. Engraçado, você não precisa ter conhecimento tão profundo de medicina, saúde, para trabalhar com isso, né? Na realidade, João, o que eu fiz foi fazer o básico bem feito. Bem feito, tá bom. Então vamos lá. E 6 meses aconteceu o quê? Deu certo. Deu certo. Então você continuou. Continuei, fui potencializando isso, fazendo compras maiores, aprendendo a negociar. Aí veio uma outra grande chave que eu carrego, desde lá de 2022, 2023. Para mim, para o Julian, mais importante do que vender bem é o comprar bem. Você comprar melhor para vender mais barato, inclusive, se for o caso.
se for o caso, vender com mais margem. Mais margem. Ou fazer alguma ação onde o meu cliente ganhe também. Ganhe também. Então eu dou um desconto, dou um cashback. Quando você pensa de verdade, genuinamente no cliente, você desperta essas chaves todas, né? Desperta todas. Você tem que comprar melhor. Então, se tem que comprar melhor, tem que negociar melhor. E foi negociando melhor, fazendo mais conexões. Porque você não era relevante naquela época, Não né? era. Eu era mais um vendedor Mas você usou suas habilidades de relacionamento e você foi lá bater na porta. O preço, até que eu entendi que os meus fornecedores também não estavam no online. Aí veio a minha outra grande virada. Eu falei, eu sei posicionar um produto, existe igual ao seu produto, outros 75, 80, 100, 500. Então você entregou para o fornecedor que não tinha presença online uma estratégia. Uma estratégia. E ele vislumbrou, cara, eu vou vender muito mais na minha indústria vai chamar atenção. se o Julian conseguir vender. Exato, foi isso que aconteceu. Então eu conversei com um, não se interessou. Você teve um não? Eu tive 3 nãos aí. Uau, antes de achar a primeira que apostou em você. Aí não foi nenhuma aposta. Foi um simples desconto e uma entrega, porque como eu era novo nesse mercado, eu não tinha... Relevância, não tinha relevância, então eu tinha que comprar à vista. E você tinha dinheirinho? Tinha. A pandemia, a gente ajudou. A gente guardou um bom dinheiro. Então, eu comecei a comprar à vista. Aí eu falei, mas eu quero posicionar o seu produto. Se for para comprar à vista, eu posso comprar de qualquer fornecedor. Eu vou fazer o mesmo trabalho de venda. Se você quiser ser meu parceiro, me dá prazo, desconto, que eu vou fazer o trabalho na sua marca. A partir daí, eu fiz isso, deu certo. Até hoje é um grande parceiro. Começou a vir outras pessoas, outras indústrias querendo fazer esse trabalho. Só que eu já tinha um contato no acordo de tete a tete mesmo. Vou ficar com você. A pessoa começou a oferecer desconto, começou a oferecer crédito. E a coisa foi evoluindo. Foi evoluindo, foi crescendo. E você, até o ponto de você ser essencial hoje para essas marcas. Eu sou essencial para as marcas e também para o consumidor de cada plataforma. Então você tem uma estratégia de aparecer em cada plataforma. Porque tem toda uma estratégia, né? E cada uma tem o seu pulo do gato. Entendi. Então, olha outra lição. Você não pode ser uma estratégia única para todas as plataformas. Exatamente. Porque o segredo é aparecer, né? Então, aparecer... Principal, você tem que liderar o topo ali, você tem que aparecer. Você tem que aparecer, por isso eu procuro o E e tem que aparecer você primeiro. Só que aí você está fazendo só o básico bem feito. A busca. A busca. Aí você tem que fazer o que mais? Dali você começa a trabalhar preço, comparações. Você consegue colocar uma comparação do seu produto com outro. A forma que você fala do produto, né? A forma de demonstrar o posicionamento. O anúncio. Legal. Como você anuncia. Uau. E hoje você tem quantos itens de suplementação? Tem outras coisas além da suplementação? A Pádua está passando Pádua Shopping. Pádua Shopping. É uma pergunta que eu te fazer. O que são os próximos produtos da Pádua? Porque hoje não tem outra coisa. É a próxima pivotada que a gente está fazendo. Uau, eu quero saber e quem está assistindo também quer saber. Você pode falar? Posso. O que aconteceu no ano passado foi uma decisão de sócios de pôr a empresa à venda. Uau, você quis botar a Pádua à venda por quê? Por questão, a gente cresceu muito, a gente conhece outros mercados, digo a gente, Alisson e eu. Conhecemos outros mercados, a gente tem outros investimentos também. Só que tem aquela relação, a gente cresceu muito, dá para passar essa posição e fazer de novo. Só que fazer de novo com outro mercado. Eu fui atrás de conhecimento, atrás de pessoas. Eu cheguei na conclusão que eu não queria. Vender. Aí então era 50% para sim, 50% para não. Ele queria e você não. Ele queria ou não. Isso acontece com muita gente. Às vezes um sócio quer, o outro não. Que é o 50-50, dá isso. É o complemento. Eu falo sempre que sociedade não é dividir lucro, é dividir problema também, né? É principalmente problema. Porque você constrói algo para isso, um sonho cheio de dificuldade. Setembro do ano passado, eu comecei atrás de conhecimento. Tomei a decisão de não vender e ele continuou com vender. Então fui evoluindo, conexões, network foi essencial na minha vida. Foi buscar outras mesas para sentar, outros ambientes. Isso fez muito bem para mim. Onde eu fiz um cálculo, a gente chegou num acordo, eu comprei a parte do meu sócio. Então você chegou à aquisição do sócio em dezembro. Eu fiz a aquisição em dezembro. Ele foi para outros mercados. Mas você comprou para vender?
Eu tenho a projeção de venda, mas nos próximos anos. Ah, tá. Então, o que você entendeu, né, nesses ambientes que você frequentou? Você precisava tomar uma decisão de crescimento para valer muito mais, é isso? Exatamente. Para ser muito mais relevante. Muito mais relevante. Mas você mudou a linha de produtos, de suplemento ou não? Estamos fazendo, eu e meu time estamos fazendo a alteração agora. Tá. Para botar o que tipo de produto agora? Eu estou indo para a China. Tá, mas que tipo de produto? Eu quero trabalhar com linha pet. Linha infantil, que são brinquedos. Brinquedos também? Não é? Tem suplemento para criança? Tem suplemento para criança. Eu vou continuar com suplementação, eu vou trazer novos mercados por conta as do pessoas shopping. ficam com dúvida, né? Pô, mas você está indo tão bem aqui, você vai mudar? Por que essa decisão de repente de ir para brinquedo, vai? Para pet, tá, beleza. Por quê? Porque se a gente olha assim para brinquedo, se olha as grandes redes de brinquedo, meio que se perdendo por aí. Bom, tá dando certo. É só para as pessoas entenderem o teu raciocínio como empresário que está vencendo, que é um dos maiores do país de venda, né? De resultado e quer mudar o ramo. Quer dizer, não quer mudar o ramo, ele quer ir para outro ramo também. Tá dando certo. O Julião hoje é movido por desafios. Boa. Os meus desafios sempre muito bem planejados. Eu explico, ó, eu tô com esse desafio, mas eu só topei esse desafio porque eu sei o meu limite e é aquele negócio. Se der certo, vai dar muito certo. Então você tem que saber o seu limite? Eu tenho. É essencial você tem que o limite. Se desafiar, mas tem que ter um limite. Assim, até aqui eu vou, daqui para lá não. É necessário. É por isso que você bota prazo? Eu coloco prazo por conta do meu limite. Tá, então você vai para a China e você botou um prazo de quanto tempo para testar brinquedo? 45 dias. Uau! Em 45 dias. Se não rodar... Chegou no Brasil, se não rodar, eu troco. Se para. Eu paro. Vende o estoque, queima. E vai para outra coisa. Devolvo, converso, vou para outra coisa. Tá. O mercado brasileiro então é validando que se aprende. Validando que se aprende e entendendo o consumidor. Network. O foco é nele ou dele? O foco é do consumidor. É dele. Então o que ele quer? Então nessa perspectiva você entendeu que o seu consumidor quer brinquedo? Ele quer brinquedo barato e brinquedo que chegue rápido. Porque eu já conversei, fiz algumas validações conversando. Comprei, aniversário da criança é amanhã, tenho que ir, esqueci, tem que chegar rápido. A mesma coisa a linha pet. Eu tenho um poder de distribuição e agora eu quero aumentar meu leque de produtos. Entendi. Rapaz, olha, que trajetória incrível. Você chegou a um ponto de ter uma empresa grande, né, de vendas, e eu sei que você está investindo em outras, até indústria você está investindo, você está diversificando. Isso é importante, né, quando a gente chega num patamar, né, Juliano? E agora eu vou fazer mais coisa. E eu não sabia que você estava diversificando também em produtos. Né, que isso também me surpreendeu, porque é mais um aprendizado para mim, né, que você tem que validar os produtos também dos marketplaces. Uma pergunta rápida para a gente ir para o final e deixar um ensinamento aqui final para quem está assistindo. Você em nenhum momento pensou em ter o seu próprio e-commerce, sua própria loja? Pensei, eu validei isso. Você validou e não deu certo? Não deu certo. Não deu certo. No meu tempo não deu certo. Tá, o entendi. Tempo que eu tenho do meu limite. Isso não quer dizer que quem está assistindo não possa ter. Não, na realidade, eu fiz o caminho contrário. O caminho que as pessoas trilham hoje, João, é a loja física, o e-commerce próprio, após isso o marketplace. Eu comecei falando já da suplementação pelo marketplace, validei um e-commerce próprio e validei uma loja. Você tem uma loja física? Hoje eu tenho loja física. Você tem uma loja física. Só que não voltada mais para suplementação. É um outro nicho, uma outra parceria. Tá. Onde eu tô você chegando, tem sócios em cada negócio? Eu tenho sócios. Então isso é bom você ter um sócio em cada tipo de negócio? É necessário para rodar o seu ecossistema. Entendi. Eu aprendi há pouco tempo que existe uma diferença do jogador, do juiz e do técnico. Isso. Do time. Eu quero me tornar o técnico do time. O técnico e o dono do time e também. o dono do time. É isso que eu quero fazer. Legal. Então, porque se o cara não está jogando bem, você não pode o dono entrar no campo para jogar, né? Porque quem escolhe o jogador é o técnico. Às vezes o jogador está mal posicionado no campo, né? Muito bem. Que lição incrível que você deixou. Juliano, eu queria agradecer você, mas ninguém pode sair do Pivotando sem deixar uma dica, algo que você não falou, que você acha importante comunicar para quem assistiu, como é que te encontra, como é que faz para se aproximar de você e pegar um pouco dessa tua energia jovem, brilhante. João, um conselho que eu carrego comigo é: erre rápido. Não tem problema você apostar e errar, mas identifique o erro,
corrige e vai de novo. Não se apega a terceiros falando que não vai dar certo com base no que eles não viveram. Então, façam validações, teste, errar ou troca ou remaneja. Entendi. Muito bom. R rápido, né? O R rápido. R rápido. E com o planejamento do errar, você tem até 45 dias para testar. É o plano. Ou quase 6 meses, o Dependendo plano que do você... produto, eu coloco Muito no bem. limite. E você que assistiu, você sabe, tem um QR Code aqui na tela, você pode participar do Pivotando, você pode responder as perguntas e ganhar prêmios sem sorteio aqui dentro da nossa plataforma pivotando.tv, aquilo que eu já te falei, né, Juliano? Agora também você espalha a notícia que do seu episódio tem também a participação na plataforma pivotando.tv. É interativo. É isso, pessoal. Também quem vem aqui, você também sabe que você já assiste aqui o Pivotando, a gente dá um presente para o nosso convidado, que eu vou dar esse presente para o Julian. Você quer um presente? Eu quero, Então, claro. Que é essa caixinha personalizada Maravilha. do Pivotando, com seu nome, totalmente personalizada, que é um brinde que da LeBlanc, que é uma startup de dados variáveis e presentes corporativos. Você pode dar para todos os seus clientes com o nome dele. Já pensou seu cliente chegar com o nome dele? Uau! E como é que ele sabe o que eu gosto? É sensacional. E você escolhe o que bota aí dentro, tá bom? Apareceu? Olha aí. Tem uma canequinha igual a essa com seu nome. Você quer uma canequinha dessa? Participa lá da plataforma no QR Code Pivotando. Quem sabe você ganha uma canequinha. Lindo, João. Bom demais? Obrigado, bom demais. Cidadão, gratidão pela sua presença. Sucesso nessas novas pivotadas na sua vida. É essencial. Né? Obrigado pelo convite. É sempre bom estar por perto. Muito sempre, bom. Sempre. E gratidão em nome de toda a nossa audiência aqui do Pivotando. E é claro, na semana que vem tem mais episódio, toda quarta-feira aqui com você, no SBT News, em todas as plataformas digitais, a que você preferir. Valeu!